Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí continuar essas aulas nossas aí de Física 1. A gente acabou de falar de cinemática, agora nós vamos começar a falar de dinâmica. O assunto ele muda um pouco, muda bastante na verdade, e vamos ver onde que a gente chega nisso, o que a gente pode discutir em cima disso, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, lei de Newton. Então eu vou começar desde o início de novo, vou dar uma introduçãozinha aqui. Mas para que estudar? Para que estudar isso, lei de Newton? Porque a gente está querendo estudar movimento de partículas. Então, por movimento de partículas aqui, a gente quer falar sobre qual que é a posição e a velocidade de uma partícula para qualquer instante de tempo. Deixa eu conferir se está gravando. Tá. Então a gente quer saber a posição e a velocidade de uma partícula para qualquer instante de tempo. Até então a gente só tinha estudado cinemática. A gente agora vai começar a estudar a lei de Newton, depois a gente vai estudar conservação de energia, conservação do momento linear, centro de massa e depois falar de rotações e rolamento. Então a proposta é essa. Para que a gente estudar movimento de partículas? Se alguém viu aí a SpaceX levando 2 astronautas aí para o espaço, tá, que não foi desse nível de lei de Newton que a gente estudou, mas só que começa estudando alguma coisa assim. Então vamos por partes, que o conhecimento ele vai crescendo dessa forma. Então só uma revisãozinha aqui, eu não sei se eu comentei com vocês em outros vídeos, mas é muito importante a gente estudar vetores. E agora vocês vão começar a ver por que é tão importante estudar vetores, tá certo? Com as leis de Newton isso aqui entra já dando um baque de cara. Então estudem vetores e estudem decomposição de vetores. Vai ser muito importante para vocês estudarem isso, certo? Eu não vou ficar repetindo esse slide todo não, mas o que a gente estudou até então nesses vídeos? A gente estudou aí um pouquinho de cálculo de vetores. É muito importante estudar decomposição de vetores, eu estou repetindo isso toda hora, né? Porque é muito importante mesmo. A gente falou um pouquinho de tempo e posição, de espaço, a gente falou que a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, a gente falou que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. E no caso que a gente tiver movimentos onde a aceleração é constante, a gente encontrou esse movimento aqui. Então, para qualquer tipo de movimento onde a aceleração é constante, o movimento é dado por isso aqui, a posição varia no tempo dessa forma e a velocidade varia no tempo dessa forma. Então, dada que a posição é a velocidade inicial, a gente sabe o movimento da partícula, tá certo? Então, a ideia é essa. Só que agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais de coisa. A gente viu alguns exemplos, um dos exemplos que a gente viu é o exemplo do lançamento de projéteis, então tem aqui os dados iniciais, a gente chegou no movimento de uma partícula que está sujeita a essa aceleração aqui, tá certo? Que aí, daqui a pouco a gente vai começar a chamar isso de outro nome. Isso aqui vai ser aceleração gravitacional devido à força gravitacional. Então a partícula vai fazer aqui essa trajetória, que inclusive eu pedi para vocês calcular essa trajetória aqui, certo? A gente falou também do movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme é um movimento de uma partícula que está se movendo aqui numa circunferência com o módulo da velocidade constante. Só que mas mesmo o módulo da velocidade sendo constante, a direção e o sentido da velocidade muda o tempo inteiro. Nesse ponto P1 a velocidade está apontando para cá, no ponto P2 está apontando para cá. Então se a velocidade muda, independente do módulo ser constante, a velocidade está mudando. Se a velocidade muda é porque existe uma aceleração. E a gente fez a conta dessa aceleração, a gente viu que o módulo dessa aceleração é sempre V2 sobre R e que ela vai estar apontando aqui para o centro. E eu deixei essa perguntinha aqui para vocês responderem se essa aceleração centrípeta ela é constante ou não. A aceleração centrípeta. Então eu quero que vocês discutam isso um pouquinho, certo? E a gente falou um negócio que ele é muito importante, é um assunto que eu gosto muito, que é de movimento relativo. Não dá pra gente discutir tanto aqui no online, mas se alguém quiser depois me procurar, é um assunto que eu gosto muito. A gente falou o seguinte, dado que 2 sistemas de referencial inercial, eu vou voltar nisso aqui ainda nessa apresentação, então eu chamei que o sistema de referencial é S, sistema de referencial é S', e eu tenho aqui uma partícula P. Naquele exemplo que a gente deu foi uma pessoa na estrada, um trem em movimento, então a pessoa na estrada seria S, o trem em movimento seria S', e aquela caixinha que está naquela animação que eu mostrei para vocês seria P, certo? Então a gente viu que as velocidades elas se relacionam dessa forma, então a velocidade da partícula com relação ao sistema de referência, ela se relaciona à velocidade da partícula com relação a outro sistema de referência por essa equação, e a gente viu que a aceleração da partícula, a aceleração ela é a mesma tanto no referencial S quanto no referencial S'. Isso aqui vai ser fundamental para o que a gente vai começar agora. Então a aceleração de objetos que se movem com relação a referenciais inerciais é a mesma. Não importa qual a velocidade do referencial. Claro que aqui a gente está falando de mecânica newtoniana, certo? Aí eu fiz uma brincadeira aqui que foi multiplicar pela massa, e isso aqui é uma formuleta que vocês conhecem já há muito tempo, que é a segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Depois a gente vai mudar isso aqui. Força para a gente também vai ser a taxa de variação do momento no tempo,
mas isso é só dando spoiler de alguma coisa, certo? Mas só que isso aqui é importante, ó, que esse S é o referencial inicial e esse S' é o referencial inicial. A gente vai voltar nisso ainda nessa apresentação. Não ficou meio ruim aqui, mas eu acho que está dando para ler. A gente vai sair do estudo agora de cinemática e vai partir para o estudo de dinâmica. Então eu coloquei no Google aqui, define cinemática e define dinâmica. Então, o que é cinemática segundo o Google? Cinemática é o ramo da ciência, o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem referência a massas ou a forças. E dinâmica, o Google está falando que a parte da mecânica, então ó, ramo da mecânica, parte da mecânica. A parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos, até aí tá beleza, tá igual, né? Em movimento, beleza, então eu estudo o movimento de corpos, estudo o comportamento de corpos em movimento e a ação de forças que produzem ou modificam seus movimentos. Então olha só, cinemática, quando a gente estudou cinemática era o estudo do movimento dos corpos sem a gente saber qual que era a causa desse movimento. A gente sabia que existia uma aceleração. O que causava essa aceleração não está dentro do escopo da cinemática, vamos chamar assim. Mas na dinâmica não. A dinâmica ela vai dar para a gente a causa da aceleração. O que vai ser a causa da aceleração? A gente vai chamar essa causa de força. As forças, ou as interações entre partículas, elas serão as causas do movimento desses corpos, certo? E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, o seguinte, muito cuidado, hoje em dia está tendo muita confusão na galera, o pessoal está confundindo muito correlação com causa. Nem tudo que tem correlação significa que existe uma relação de causalidade entre essas duas coisas. E eu deixei aqui um exemplo, é de um site que eu gosto muito, esse site chama Spurious Correlations, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas tem aqui um gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, o vermelho, ele está me dando o consumo de queijo per capita, certo? E o pretinho está falando o número de pessoas que morreram enroladas nos seus próprios lençóis. Vocês estão vendo que existe uma correlação quase perfeita aqui entre esses dois caras. Só que não significa que a pessoa que consumir mais queijo, ela vai se sufocar nos lençóis dela, tá certo? Existir correlação não significa que existe uma relação de causalidade. Muito cuidado com isso, isso é um assunto muito importante hoje em dia, que tem muita gente assumindo causalidade porque vê uma correlação até espúria, uma correlação até fantasiosa às vezes. Então, muito cuidado com isso. Vocês têm que pensar muito, dado que existe alguma correlação de alguma coisa, não assuma que exista uma causalidade entre essas coisas que estão correlacionadas. Isso é um assunto muito importante, muito sério, principalmente para o momento que a gente está vivendo hoje. Então, muito cuidado com isso, certo? Então, eu só deixei isso aqui para a gente dar uma distraída. Mas então, vamos lá. A primeira lei de Newton. Então, vamos começar a falar da primeira lei de Newton. São 3 leis, né? Primeira, segunda, terceira lei. Vamos começar da primeira. Por que não? E é importante a primeira lei ser a primeira lei também. Isso é importante para danar. Então, a gente voltei com essa figurinha minha. Então, eu tenho aqui meu sistema S, sistema inercial, meu sistema S', que é um sistema inercial. A gente quer analisar qual que é o movimento de P com relação entre esses dois caras. Então, vamos definir de novo o que é um referencial inercial. Referenciais inerciais, eles são aqueles referenciais que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou eles estão parados ou com velocidade constante. Isso é o que em física a gente define como sendo sistema de referencial inercial. É um sistema de referencial que ele está no estado de inércia dele, ou parado ou com velocidade constante, o movimento retilíneo uniforme. Isso é o que a gente define como sendo um referencial inercial, certo? Desde muito tempo já se pensava dessa forma. O referencial inercial é o que já está no seu estado de inércia, ou parado com velocidade constante, beleza? E em física, a gente tem um prazer muito grande, em ciência, na verdade, de ver alguns padrões e de ver algumas... como é que fala? Simetrias. A gente gosta de ver algumas simetrias. Talvez seja coisa do ser humano, mas só que a natureza, aparentemente, ela apresenta essas simetrias também, certo? Esses sistemas de referenciais inerciais, eles trazem para a gente um certo padrão, uma certa simetria em física. Em física, as equações em física, as leis fundamentais das teorias físicas, elas, em geral, elas são invariantes, com relação a sistemas de referencial inercial. O que significa ser invariante? Significa que elas têm a mesma forma, certo? Então, por exemplo, F é igual a MA. F é igual a MA vai valer nesse sistema S? Vai. F é igual a MA vai valer nesse sistema S'? Vai também, tá certo? Não significa que F é igual a MA não vai valer num sistema de referencial não inercial. Só que surgem algumas forças que a gente chama, inclusive, de forças fictícias ou forças de inércia. Daqui a pouco eu vou voltar nisso também.
Mas antes, há muito tempo atrás, bem antes de Newton, pensava-se que o estado natural das coisas fosse o repouso, certo? E pensava-se também que um corpo necessita de uma força externa para continuar o movimento. Para continuar o movimento, ele precisa necessariamente de uma força externa. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma simulação. A simulação é essa aqui, ó. Tem esse robozinho aqui, certo? Tem esse robozinho aqui e tem um sujeito aqui. E esse robozinho quer empurrar esse sujeito. Então, aqui está me dando a velocidade, então aqui eu tenho a velocidade desse sujeitinho aqui, do sujeito aqui de óculos, os valores aqui da velocidade, soma de forças eu vou até tirar a soma de forças. Não vou deixar a soma de força. Soma de força aqui é zero, certo? Então, voltando lá na apresentação, o que eu estava falando? Ó, que um corpo necessita de uma força externa para continuar o movimento, certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Vou aplicar uma força externa nesse camarada aqui. Ó. Apliquei uma força externa nele, tem uma soma de forças ali, coloquei aqui, e agora eu deixei aqui. Ó. Olha só, esse camarada aqui agora, a velocidade dele não está mudando. A velocidade dele é 3,1 metros por segundo, certo? E esse sujeito aqui, o robozinho, está empurrando ele para lá, beleza? Só que se a gente fizer a soma de forças nele, a soma de forças está dando zero, certo? Então a soma de forças nesse camarada ser zero, a soma de forças ser zero, isso implica que ele está com velocidade constante. Experimentalmente a gente nota isso. E a gente pode até fazer uma outra brincadeira, que é o seguinte, vamos tirar o atrito aqui. Ó. Tirei o atrito e vou zerar a força desse camarada. Se eu tiro a força desse camarada aqui, olha só, não tem atrito. Então esse camarada está indo lá para a direita, a velocidade dele está constante, portanto, ele está no estado de inércia dele. O que é um estado de inércia? Está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Ele está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade está constante, ele está em linha reta, certo? A soma de forças é zero e ele continua em movimento. Então, se vocês voltarem aqui, o que eu acabei de falar aqui? Ó, que um corpo necessita de uma força externa, necessariamente, para continuar o movimento. Isso aqui não é verdade aqui nesse caso, porque eu diminui o atrito aqui. Se eu aumentar o atrito de novo, o que vai acontecer? Esse camarada aqui, ele vai parar uma hora, tá certo? Por quê? Porque eu tenho uma força externa atuando nesse cara que vai desacelerar ele, que seria o atrito, beleza? Então, olha só, vou ler de novo aqui, ó, referencial inercial. Referencial inercial é um referencial que ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Pensava-se há muito tempo atrás que o estado natural das coisas fosse repouso, está parado, e que um corpo ele necessitava de uma força externa para continuar o movimento. E a gente acabou de ver aqui na simulação que se eu tirar o atrito, se eu aplicar uma forcinha nesse camarada aqui, eu vou aplicar uma força nele aqui e vou tirar. Tirei a força, o robô está lá parado e esse cara continua o movimento dele. Não tem força externa agindo nele. Se eu pegar as forças aqui, ó, não existe força externa agindo nesse camarada. Aqui, ó, desenho aqui de força. Não existe força externa agindo nesse camarada. E ele continua em movimento, tá certo? Ele continua em movimento inercial, inclusive. Então, olha só. A força não é a gente está vendo que a força não é necessária para o objeto se manter em movimento, se manter com velocidade, tá certo? Se manter com velocidade. A força vai ser necessária para alterar a velocidade desse camarada. Se eu mudo o atrito aqui, ó, tá acontecendo uma força, a velocidade dele mudou. E se eu chegar com o robozinho e começar a aplicar força, agora a velocidade dele vai mudar. Se a soma de forças for diferente de zero, a gente nota experimentalmente, e a física é uma ciência experimental, que a velocidade ela se altera. Se a soma de forças é diferente de zero, a velocidade se altera, certo? Então eu vou reiniciar esse camarada aqui e vou deixar ali. Então beleza, isso é o que a gente vê experimentalmente. Se a soma de forças no corpo for diferente de zero, a velocidade dele se altera. Então aí veio Newton e propôs a primeira lei dele. Isso aqui está na apostilinha lá. Então a primeira lei de Newton me diz o seguinte, eu vou ler ela aqui na grandiosidade dela. Então se nenhuma força atua no corpo, ou se a soma de todas as forças que atuam no corpo se anularem, que é exatamente o que a gente acabou de fazer na simulação ali atrás, sua velocidade não pode mudar. Ou ele permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. E vocês viram lá na simulação. Se eu chegar aqui na simulação e trocar aqui de novo, deixa eu colocar esse camarada aqui que eu já sei os valores para ele, certo? Vou colocar aqui soma de força. Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar uma soma de forças diferente de zero, a velocidade dele vai aumentar. Mas se eu mudar aqui, ó, a soma de forças é zero. O robozinho está empurrando com a força de 150 newtons, inclusive, esse sujeito. Então o robozinho está empurrando esse cara, só que a velocidade dele é constante. Se a velocidade dele é constante, significa que a soma de força nele é nula, que é exatamente o que a gente está vendo aqui na simulação, certo? Então olha só que bacana, ó. Se nenhuma força atua no corpo, ou se a soma de todas as forças que atuam no corpo se anularem, sua velocidade não pode mudar. Ou ele permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Normalmente essa primeira lei de Newton ela passa batida,
Mas eu considero ela muito importante. Inclusive, eu considero muito importante ela ser a primeira lei. Porque a primeira lei de Newton ela vai nos dizer em que referenciais as leis de Newton elas vão funcionar entre aspas. Que, na verdade, você pode aplicar as leis de Newton para qualquer referencial. Só que em referenciais não inerciais surgem algumas forças que a gente chama de forças de inércia. Mas para referenciais inerciais, as leis de Newton elas são invariantes. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Ó. A primeira lei de Newton vai nos dizer em que referenciais as leis de Newton vão funcionar, quais os referenciais preferenciais para essas leis de Newton, ou onde as leis de Newton são invariantes. Se você lembrar aqui que a aceleração de uma partícula qualquer, ela é a mesma tanto em um referencial inercial quanto em outro referencial inercial. Desde que os dois referenciais sejam inerciais, a aceleração é a mesma. Portanto, as leis de Newton elas vão ser invariantes para qualquer referencial inercial. Óbvio que a gente está falando de mecânica newtoniana. Se a gente estivesse falando de relatividade restrita ou relatividade geral, ia mudar um pouquinho. Mas os referenciais inerciais eles continuam sendo importantes, inclusive em relatividade restrita e relatividade geral. Mas, para a gente aqui, a gente está trabalhando com mecânica newtoniana e o que a gente chama de transformações de Galileu, que eu não vou entrar em detalhe aqui, certo? Então, bacana. Essa primeira lei de Newton ela também é conhecida como lei da inércia. Por exemplo, se um corpo está se movendo e sofre uma parada brusca, aqui é brusca, né? Eu errei aqui, e ele sofre uma parada brusca, sua tendência é prosseguir o movimento em linha reta. Por quê? Porque a tendência do corpo é continuar o movimento dele inercial, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês um GIF aqui, que é um GIF de um carrinho, o carrinho está andando aqui, e ele vai trombar aqui. O sujeito aqui do carrinho, ele vai ser jogado para frente. Por que ele vai ser jogado para frente? Porque o carrinho sofreu uma parada brusca. Quando ele sofre essa parada brusca, a tendência do sujeito que está lá dentro do carro é continuar o movimento dele em linha reta, continuar o movimento dele em linha reta, continuar o estado de inércia dele. Qual que era o estado de inércia dele? Era o carrinho se movendo dessa forma aqui. Era o carrinho se movendo assim, certo? Então, na hora que o carrinho sofre uma parada brusca ali, a tendência do sujeito é ir para frente. E aí eu queria mostrar ainda um link para vocês de um negócio que eu acho muito legal. Tá aqui, vai estar na apresentação. Que é o link, deixa eu achar aqui, desse vídeo aqui, certo? Esse vídeo vai estar na apresentação. E presta atenção ao seguinte, tem um camarada aqui, tem um filho dele, eu vou passar esse vídeo mais rápido, porque ele tem 4 minutos, mas ele vai iniciar o carro e vai deixar aqui um pêndulo aqui, certo? Todo mundo aí já deve ter feito alguma coisa assim. Quando você acelera o carro, qual que é a tendência da cabeça da gente? A tendência da cabeça da gente é ir para trás, certo? É isso que ele vai fazer no primeiro momento. Ele vai acelerar o carro e o pêndulo vai vir para trás na direção do filho dele aqui. Então vamos ver o que ele vai fazer ali. Ó. Vou adiantar aqui. Olha lá, ele brinca com o sujeito, tira o boné, faz a brincadeira e tal. Aí ó, ele vai acelerar o carro. Vamos ver que hora que ele vai acelerar aqui. Ó. Olha lá, acelerou. Vocês viram o que aconteceu? Olha lá. O pêndulo, na hora que ele acelera, o pêndulo vai na direção do menino. Olha lá, vou voltar aqui. Ele vai acelerar. Acelerou. Viu? Eu vou voltar. Ele vai acelerar. Acelerou, o pêndulo vem para cá, certo? Vou voltar aqui de novo. Está lá nos 30 segundos. Olha lá, acelerou, o pêndulo vai na direção do menino. Só que ele vai fazer uma brincadeira seguinte, ele vai prender agora um balão de hélio. Então o pêndulo estava pendurado aqui, certo? Estava lá livre lá. Na hora que ele acelerou o carro, o pêndulo foi na direção do menino. A pergunta aqui é, na hora que ele acelerar o carro, o balão vai na direção do menino ou vai na direção do pai do menino? E aí? E agora? Então eu vou deixar aqui rolando o vídeo. Olha lá, acelerou o carro. Não sei se deu para vocês verem. Só que ele vai fazer, vou deixar fazer de novo aqui, ó. Vocês prestem atenção. Prestem atenção em mim não, prestem atenção no vídeo. Ó. Vocês vão ver o que vai acontecer. Na hora que ele acelerar o carro, o balão vai para frente. E aí? E aí, o que está acontecendo? Isso aqui eu vou deixar para vocês brincarem com isso aqui. Ele explica isso aqui, na verdade, no próprio videozinho, mas de repente já dá para vocês darem uma pensada nisso. Certo? Queria que vocês dessem uma pensada nisso. Na hora que ele acelerou o carro com o pêndulo faz, por exemplo, o que a cabeça da gente faz. Se você acelera o carro para frente, sua cabeça vai para trás. Se você freia o carro, a tendência da sua cabeça ou a sua tendência é ir para frente, certo? Porque é o estado de inércia. O estado de inércia do pêndulo era estar parado. Na hora que você acelerou o carro, ele vai continuar com o estado de inércia dele, que ele vai para trás. Só que ele fez a mesma coisa com o balão. Colocou o balão, ele acelerou, ao invés do balão ir para trás, o balão foi para frente. O que está acontecendo? E aí fica isso aí para vocês darem uma brincada. Esse vídeo talvez ficou um pouquinho maior, porque eu gosto muito desse assunto. E aí nós vamos continuar agora os estudos de leis de Newton. Espero que vocês estejam todos bem. Um abraço, falou, tchau.